Hoje é uma live de perguntas e respostas, né? E aí, ao preparar essa live, eu deixei alguns boxes de perguntas durante a semana, para que vocês me enviassem perguntas de dúvidas sobre a maquiagem. Apesar de ser uma live teórica, não é uma live prática, né? A gente não vai fazer maquiagem juntos. Tem muita coisa aqui que eu acho que vocês podem gostar de saber. Então fiquem, porque eu acho que vai ser uma live bem legal, com dúvidas do dia a dia. Durante a live, hoje eu não tenho equipe aqui, tá? Não tá podendo sair, né? Tá difícil, então hoje eu tô sem equipe. Mas eu vou tentar aos poucos ir lendo os comentários e respondendo vocês, tá bom? A live passada a gente deu aquela impulsionada bacana, sabe? A gente tá fazendo um teste, então a gente impulsionou muito, assim, pra ver quem era o nosso público. Hoje é uma live que a gente tá fazendo um teste também sem o impulsionamento, que eu quero ver quem tá aqui comigo. E eu vou trazer pra vocês algumas perguntas que eu recebi e vou respondendo. Ao longo dessas perguntas, no meio da pergunta, você pode falar assim: ah, Lu, essa pergunta me levou a outra. Aí você me manda aqui nos comentários, se eu conseguir ver a tempo, eu respondo vocês. Seguinte, primeira coisa que eu recebi lá no box de perguntas foi sobre contorno. Contorno é uma dúvida que sempre aparece quando a gente fala de maquiagem. Mesmo a minha última live sendo toda sobre pele, né? Mas eu imagino que quem tá aqui hoje talvez não tenha participado da última live. Então eu vou responder todas as perguntas que eu recebi, tá? Contorno, pessoal, o que eu tenho pra falar de contorno hoje, trazendo da parte de teoria, assim? Tanto para você que quer aprender a se maquiar, quanto para pessoas que são maquiadores, que estão me assistindo, que estão pensando no contorno pro cliente, tá? Eu separei alguns tipos de rosto aqui para eu falar, e eu não vou falar o nome específico do tipo de rosto, porque eu não quero nenhum nome técnico para que todo mundo entenda, para quem é leigo na maquiagem também entenda, tá? Seguinte, você que tá me assistindo, você tem o rosto fino e comprido? Porque muita gente que tem o rosto bem fininho, aquele rosto bem magrinho, normalmente tem o rosto mais comprido. Se você é essa pessoa que tem o rosto bem fininho e bem comprido, você não pode fazer o mesmo contorno que eu, Lu Rigueira, faço, porque o meu rosto é super largo. Tá vendo? Eu tenho rostão, ó. Então, como eu tenho esse rostão, eu tenho que afinar mais. Você que tem um rosto fino e mais comprido, aquele rosto bem miudinho, você vai fazer o contorno da seguinte forma. Olha só. Você vai vir. Tá vendo que o meu contorno ele vem cá de cima? Ó, ele começa aqui em cima até uns 2 dedos da boca para poder afinar. O contorno de quem tem o rosto fino vai vir do meio da orelha pra cá. Por que eu faço isso? Olha a diferença. O meu é assim, o de quem tem o rosto fininho vai ser assim. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui em quem tem rosto fino, a pessoa vai ficar mais magrinha ainda. O rosto dela vai desaparecer. Vocês percebem? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer harmonia para o rosto dessa pessoa. Para trazer harmonia, quando eu faço esse traço reto aqui, eu dou uma achatadinha no rosto dela. É como se eu cortasse o rosto ao meio. E aí isso achata o rosto e não deixa ele tão fininho e tão comprido mais, tá? Esse é um tipo de contorno para rosto fino e comprido. Rosto gordinho. O meu rosto, por exemplo, que é um rosto largo, né? Um rosto mais... Ele não é completamente redondo, porque ele tem marcações, mas é um rosto largo. Aí, sim, eu falo pra pessoa, rosto gordinho, vir lá de cima, tá vendo esse cabelinho aqui lateral, ó? Ela vai vir lá da raiz do cabelinho lateral, aqui de cima, até uns 2 dedos da boca. E eu faço isso, ó. E trago pra afinar, lá de cima pra cá. Isso é um rosto mais gordinho. Testa grande. Você tá me assistindo, você não gosta da sua testa, você acha que sua testa é muito exagerada em relação ao restante do seu rosto. Como que a gente sabe disso? Vocês lembram que eu ensinei pra vocês a regra dos terços? Pois é. A regra dos terços é a seguinte: a gente tem 3 linhas na horizontal e 3 linhas na vertical. Quando a gente fala de horizontal, a gente pode pensar em testa e queixo. Então, olha só. Ei, Ju, até parece, Ju, você é linda, toda equilibrada, proporcional, tem nada de testa grande. Olha só, eu vou vir aqui do couro cabeludo até a sobrancelha, eu tenho uma medida. Da sobrancelha ao nariz, eu tenho outra medida. Do nariz ao queixo, eu tenho outra. Se essas 3 medidas são parecidas, quer dizer que esse rosto é mais equilibrado. Se essas 3 medidas são diferentes, aí você vai ter que analisar qual é a diferença da sua medida. Faz comigo, você que está me assistindo. Essa medida aqui é maior do que as outras duas? Se essa medida é maior do que as outras duas, você tem a testa maior, você tem a testa grande.
Lu, mas eu nem ligo. Eu medi aqui e eu não tô nem um pouco preocupada com a minha testa. Eu acho que nem precisa fazer contorno. Não faça. O negócio é você gostar de você. A gente usa a maquiagem pra gente pra gente se sentir melhor com a gente mesmo, pra gente ter mais autoridade com as pessoas no nosso trabalho, pra gente se sentir bem, pra gente se olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Mas, se você acha que não precisa fazer o contorno ali na testa, não faça, tá? Isso é bem importante, não fica muito preso a regrinha, não. Goste do que você tá vendo. Lu, não gosto, minha testa é grande. Então tá, eu tenho um segredinho pra você. A gente vai fazer um contorno e vai diminuir ela um pouquinho pra você ficar mais feliz. Tudo bem também, tá? Então, olha só. A testa é a medida maior do que as outras duas. Se a testa é a medida maior que as outras duas, eu preciso diminuir essa testa. E aí, que tanto que eu vou diminuir? Eu vou diminuir um tanto que chegue na medida das outras duas. Nas outras duas medidas. Então, por exemplo, a minha testa é assim, ó. Então, quer dizer que ela é ali uns 2 dedinhos maior do que as outras medidas do meu rosto. Então, eu vou descer uns 2 dedinhos com o contorno, que é um pó mais escuro que o meu tom de pele, e vou diminuir essa testa. Simples assim, com muito cuidado, só para não ficar marcado demais, porque o contorno ele tem que ser sutil. Aí, o outro contorno, Gabi já te respondo, eu não li a pergunta direito ainda não, mas é porque, deixa eu só terminar essa parte aqui para eu não perder o raciocínio. Aí a outra medida, que é a medida do queixo, aqui ó, do nariz ao queixo. Essa medida aqui, tem gente que tem ela maior. O que isso significa? Às vezes a pessoa tem um rosto muito comprido, às vezes a pessoa tem um queixo muito proeminente, muito maior do que as outras medidas. E aí a mesma coisa. Quem tem um queixo proeminente, por exemplo, a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston é maravilhosa, de Friends. Ela é maravilhosa e ela tem o queixo proeminente. Então, se você tem o queixo grande e você gosta dele, tá ótimo. Se você não gosta, se você acha assim... Lu, esse queixo meu é muito grande, eu queria diminuir. Também tem um segredinho pra você, que é o contorno para diminuir o queixo. Então a gente vem com um pouquinho do pozinho escuro e a gente diminui a medida do queixo de acordo com as outras duas medidas. Pega essa medida do meio aqui, ó, a do queixo deu maior. Que tanto que falta para do queixo chegar nessa medida do meio? 2 dedinhos. Subo 2 dedinhos com contorno. Entenderam? Não existe uma regra. Ah, Lu, contorno então vai ser sempre assim ou sempre assado? Não. Vai depender das suas características pessoais, do que você quer melhorar e do que você quer disfarçar no seu tipo de rosto, tá? Falei de testa grande, falei de queixo longo. Com ou sem mandíbula marcada. Olha só, essa região aqui do maxilar, tem gente que tem isso aqui escondido. Às vezes nem tem esse maxilar marcado. Então é assim, ó. É aquela pessoa com o rosto bem fininho e tipo chupado, sabe? Aquele rosto muito fino, que quase não tem mandíbula. Aí tá, aí você aprendeu lá no curso que você vai fazer contorno sempre igual em todo mundo. Já que você vai fazer contorno sempre igual em todo mundo, você vai pegar o contorno e vai contornar o maxilar dessa pessoa que já não tem maxilar. O que vai acontecer? Vai ficar mais chupado ainda esse rosto, vai ficar mais desproporcional ainda. A gente não quer desproporção, a gente quer proporção. Então, o que eu ensino, por exemplo, num curso de automaquiagem, que é praticamente uma consultoria, né, e pessoal, a pessoa chega aqui, eu ensino de acordo com o tipo de rosto dela. Ela não tem isso aqui marcado, ela não tem isso aqui grande, igual o meu, ó, ela não vai contornar, porque senão vai desaparecer o que ela já não tem, né? E aí eu falo pra ela não contornar e contornar só o queixo. Agora, tem isso aqui muito grande, muito marcado. Tem o rosto que a gente chama de triangular, por exemplo, da Aline Moraes. Lembram da Aline Moraes, a atriz? A Aline Moraes tem um rosto triangular. A testa dela é pequenininha, só que chega aqui, ó, é bem largão. Aí dá pra gente dar uma contornadinha aqui só pra equilibrar. Então, o contorno ele vai depender do tipo de rosto da pessoa. Ana, beijo, obrigada. Mamãe entrou, que linda, mamãe. Será que a Juju tá me assistindo? Eu acho que é a primeira vez que minha mãe tá numa live minha. Deve ser pra vir me acalmar, porque eu tava nervosa. Isso é Deus, isso é providência divina. Gente, olha só, a Gabi... Aí assim, deixa eu só ver o da Gabi, porque aí só falta falar do contorno do nariz. Quais e quantos produtos são essenciais para iniciar como profissional? Gabi, seguinte, lá no meu canal do YouTube, chama Make to Be por Lu Rigueira. Make 2B por Lu Rigueira. Lá tem um vídeo falando todos os produtos que você precisa ter para você começar na maquiagem. É um vídeo publi, mas ele fala de todos os produtos, então você não precisa ter exatamente daquela marca, mas você vai saber quais produtos você precisa ter, tá? E aí vamos falar do último contorno, que é o do nariz. Seguinte, o meu nariz, por exemplo, é um nariz menorzinho, tá vendo? E ele é mais fininho, então eu não preciso contornar demais, tá?
tá? Então chega uma pessoa com o nariz... Vocês já viram que tem gente que tem um nariz tão pequenininho que é até desproporcional com o rosto? Às vezes o rosto é muito largo, o nariz é muito pequenininho. Se você contornar Obrigada, Ana. Ana anotou o nome do canal aí pra mim. Minha fisioterapeuta, minha fada sensata da coluna. Osteopata maravilhosa, melhor de todas da vida. Ô, gente, olha só. A pessoa tem um nariz muito pequenininho, o rosto dela é muito largo. É desproporcional. Você vai fazer contorno no nariz dela? Claro que não. O que você vai fazer? Você vai iluminar o nariz dela para que ele apareça um pouco mais. Se você fazer contorno nesse nariz, ele vai sumir mais ainda. Você vai deixar o rosto da pessoa mais desproporcional, tá bom? Agora, a pessoa tem um nariz muito grande, tá? Um nariz muito alongado, inclusive com aquele ossinho aqui. Aí, na hora de você fazer contorno, como você aprendeu a fazer contorno tudo igual, né? Você acha que o contorno é sempre o mesmo? Você vai vir aqui, vai fazer uma linha reta até a sobrancelha, outra linha reta até a sobrancelha. Aí, o que vai acontecer? Você vai afinar o nariz no topo, mas você vai alongar ele em comprimento. Olha o perigo disso, você vai deixar a pessoa mais nariguda. Então, se você que está me assistindo tem um nariz longo e não gosta, você não pode contornar seu nariz até lá em cima. Você vai contornar ele só até o ossinho. O ossinho não tá aqui? Você vai vir só até aqui, ó, fazer 2 linhazinhas até o ossinho, para deixar ele mais fininho por aqui e dar, às vezes, uma escurecidinha na pontinha para que ele fique mais levantadinho, mais empinadinho. Porque muita gente que tem o nariz longo tem ele mais caído. Então, cuidado na hora de fazer contorno no nariz. Outro nariz. Um nariz muito largo, muito achatado, sabe? Quando o nariz é muito largo, olha só, tem rostos que combinam super com o nariz largo. Aí eu não gosto nem de contornar. Porque aquilo é tão parte da característica da pessoa e aquilo deixa ela tão linda. Eu tenho uma modelo, que é a Silvia, ela tem um nariz tão bonito de acordo com o rosto dela, que é um rosto largo, o cabelo todo enrolado, que eu nem gosto de ficar contornando demais aqui na borda, porque senão eu vou tirar uma característica que é dela. E aí é bom você conversar com sua cliente, ou você conversar com você mesma, caso você não seja maquiador, e falar assim, então, eu gosto de mim assim? Então tá tudo bem. Eu não gosto? Tem como eu disfarçar? Tem. Aí, eu gosto sempre de bater nessa tecla, sabe? Pra não ficar tentando incentivar uma coisa de você querer ser quem você não é, ou de você se odiar porque eu falei que a regra é assim ou assado. E aí, vocês sabem muito bem que eu tenho muito esse discurso, né? Então, não preciso ficar repetindo muito. Seguinte, quando a pessoa tem um nariz muito largo e quer diminuir esse nariz largo, na hora de fazer o contorno embaixo, que é do corretivo, que é o contorno claro, eu falo pra pessoa entrar um pouquinho com o corretivo pra cá, entrar um pouquinho com o corretivo pra cá. Essa é uma opção. Por quê? O corretivo no tom da pele dela vai fazer com que essa parte do nariz pareça parte da bochecha. E aí isso vai fazer diminuir. Essa é uma opção, tá? Outra opção é você pegar o próprio contorno, que é o pó mais escuro que o tom de pele, e aí você escurece um pouquinho uma bordinha, escurece um pouquinho a outra bordinha, e esse nariz vai dar uma fechadinha, tá? Então são os tipos de contorno assim que eu quis trazer pra vocês, só pra vocês entenderem que não é tudo igual, sabe? Não é você ir lá no YouTube e assistir um vídeo de uma pessoa que tem um rosto completamente diferente do seu e querer repetir tudo que ela fez nela em você. Aí você vai olhar e vai falar assim, eu sou burra, eu não aprendo nada. Às vezes você fez tudo certinho, do jeito que ela fez. Mas como o seu rosto é diferente do rosto dela, não vai dar aquele resultado que você precisa, entendeu? Então, por isso é importante compreender a regra do contorno, entendeu? Compreender o visagismo, compreender a regra dos terços, né? Tudo isso que traz um pouco de entendimento da maquiagem, que faz com que a gente melhore, né, a nossa forma de maquiar, com que a gente conheça o nosso rosto. Lá no canal tem vídeo sobre como descobrir o seu formato de rosto, como descobrir o seu formato de olho. Tem tudo isso lá, tá? Eu acho que de contorno, pra não ficar muito longo, é isso, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos que não dá pra ficar fazendo tudo igual. Aí teve uma outra pergunta assim, que eu acho que é uma pergunta de muita gente, tá? Porque chegaram perguntas repetidas e muita gente não manda pergunta, né? Acho que eu recebi 60 e poucas perguntas. Uma delas foi assim, algumas delas, como escolher a base e o corretivo? Porque sempre compro base errada e sempre compro corretivo errado. Obrigada, Flávia. Obrigada, meninas. Pessoal, olha só. Como são muitas perguntas e é uma live de perguntas e respostas, se eu ficar me prolongando muito em todas as perguntas, não vai ser legal. Então, algumas perguntas eu vou indicar alguns vídeos pra vocês. Lá no canal tem um vídeo sobre tom e subtom de pele, que é uma coisa que você precisa entender para escolher a sua base.
Mas o básico, tipo, você ir numa loja, você é amador, você não entende nada de maquiagem, mas você quer comprar a sua base, você não é maquiador, tem muita gente aqui me assistindo que não é maquiador. Você vai numa loja, normalmente a vendedora vai saber te ajudar, e eu quero que você teste essa base no seu rosto. Quando você vai numa loja, por exemplo, o Boticário, você vai numa loja do Boticário, tem todas as bases para teste. Inclusive tem uma lá maravilhosa com ácido hialurônico, que é uma de embalagem dourada, que eu sou apaixonada. Essa base tem todas para teste. E não é pra você pegar um pinguinho e passar aqui na sua mão, não. Não fica com vergonha, não. Sabe por quê? A loja, ela coloca essa base para teste para você testar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um tantinho de base e vai passar no seu rosto. E aí, você vai pensar no seguinte. Eu tô muito bronzeada e o meu rosto tá muito branco. Então, eu tenho que igualar um pouquinho dessa base ao meu colo, ao que tá bronzeado. Porque se eu for testar aqui e eu quiser trazer aquela base brancona, vai parecer que eu errei. Então, eu preciso escurecer um pouquinho o tom do meu rosto para chegar no bronze do meu corpo. Agora, você tem... Gibi, amo muito. Deissa Gonçalves, melhor maquiadora de Viçosa, obrigada. Quem me dera, muito obrigada, fico muito feliz. Olha só, tem muita maquiadora maravilhosa aqui, muita. Viçosa é a cidade dos profissionais da beleza maravilhosos, tanto de cabelo quanto de maquiagem. Quando a gente vai indicar é muito fácil. Quando tá cheio vai indicar é muito fácil, porque tem muita gente boa. E aí, gente, é o seguinte, você não tem diferença. Acabei de tomar, Kátia. Não tem diferença entre o seu rosto e o seu corpo. Não tem diferença, você vai testar aqui no rosto e vai chegar no tom. Você colocou a base aqui, espalha. Espalha, bate uma esponjinha ou pincel ou a própria mão. A base precisa sumir. Se a base sumir no seu tom de pele, ela ficar idêntica aos outros pontos, quer dizer que é aquela base. Mas existem alguns pontos que você precisa pensar, que tem a ver com tom, que tem a ver com subtom. Tem algumas bases que vão oxidar se você tiver escolhido o subtom errado. E aí, depois de um tempo que você tá com aquela base, ela tá toda alaranjada, por exemplo. Ou ela tá amarela demais, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, inclusive quando eu tô no Boticário fazendo algum evento pra compra, eu falo, não compra na hora, espera só um pouquinho. Passou aqui, vai na rua, resolve um problema e volta. Aí você olha no espelho de novo. Ficou alaranjada, você escolheu o subtom errado, testa outra. Testem a base, vão na rua, resolvam um probleminha e volta pra ver se a base não oxidou, se você não precisa testar outra com outro subtom diferente, porque às vezes até a vendedora não sabe te ajudar muito nisso, porque não tem como ter um treinamento assim, só pra maquiagem, por exemplo, nessas lojas, igual a Boticário, vende de tudo, né? Então às vezes acaba vendendo um pouquinho errado também, então é bom você ir na rua, resolver e volta. Então, corretivo, mesma coisa, tá? O que eu falo sobre corretivo? Você tem muita olheira, aquela olheira escurona. Você quer um corretivo de boa cobertura pra olheira, você não vai comprar um corretivo mais claro que o seu tom de pele, porque senão ele não vai cobrir. Você precisa comprar um exatamente do seu tom de pele. Isso porque eu não tô falando dos corretivos coloridos, não tô falando de colorimetria aqui, porque existem vários segredinhos na colorimetria e vai ter aula lá no YouTube. Gente, minha voz daqui a pouco não vai sair mais. Eu tô com muito problema com essa voz desde o início da quarentena. Não sei se é porque eu tô falando muito nas gravações, se tem a ver com o emocional, se é as duas coisas juntas. Mas o trem tá pesado. Aí, você vai pegar pra cobrir a sua olheira um corretivo exatamente no seu tom de pele. Provavelmente, se for da mesma marca da base, vai ter até a mesma numeração, tá bom? Então, você testa e aí pra cobrir a olheira, mesmo tom de pele. Só que você também vai precisar ter um corretivo, um tom mais claro que o seu tom de pele para você fazer os contornos claros, né? Que é as áreas de iluminação que eu faço aqui na testa, quando a pessoa não tem testa grande, com cuidado, no nariz, acima da boca, no meio do queixo, aqui embaixo. Eu gosto de iluminar esse cantinho. Então, assim, é bom você ter um corretivo um tom abaixo, é bom você ter um corretivo do seu tom de pele para você fazer coberturas de manchas e olheiras. Com relação a coberturas de manchas específicas, melasma, vitiligo, rosácea, espinha, vai ter uma aula muito top que já tá gravada e tá quase saindo no YouTube e vai ter também no meu curso online. Então, aguardem que a aula tá demais, tá? Que aí a gente fala da colorimetria e dos corretivos coloridos.
Uma outra pergunta que eu tive foi sobre delineado gatinho, só que numa live teórica a gente não consegue fazer isso. Então eu também indico pra vocês um vídeo no YouTube que ensina certinho os 4 tipos de delineado. Esse vídeo saiu essa semana, se eu não me engano, no início da semana. Ele tem um fundinho lilás, assim, e aí fala lá os 4 tipos de delineado. O delineado esfumado, o delineado clássico, que termina aqui só esfumadinho, mas ele é marcante, o delineado gatinho e o delineado egípcio, que tem a pontinha pra dentro. Eu ensinei tudo sobre esses delineados lá na aula do YouTube. Gente, YouTube é um curso ambulante e é gratuito, então não percam. Tudo que eu coloco aqui pra vocês que é gratuito, não perca, porque assim, é muito conteúdo. Por exemplo, vai ter o meu webinário, que é no dia 7 de maio, que eu quero convidar vocês. Esse webinário, para você participar, não é aqui na live. Então, eu não vou te avisar aqui no Instagram. Para você participar, você tem que ir lá na bio do meu Instagram. Você entra no meu Instagram, não tem a descrição? Quando você entra no meu feed, nessa descrição tem um link, é o único link que tá lá. Você vai clicar nesse link e aí você vai se inscrever pro webinário que acontece no dia 7 de maio. Sabe o que vai ter nesse webinário? Vai ter uma modelo de pele madura, maravilhosa. Do lado dela vai ter uma modelo de pele jovem. Nós vamos fazer 2 peles ao mesmo tempo. Pele madura, pele jovem. Vamos fazer 2 olhos. Vai ser uma aula com tudo de maquiagem. Sem pagar nada por essa aula. Eu nunca vi maquiador fazer esse formato. Quem sabe a partir de hoje alguém faz antes de mim, né? Porque aqui existe isso. Mas não tem problema, não tem problema. Eu garanto que vai ser uma aula muito boa. Se você quiser participar, se você quiser aprender, e não precisa ser maquiador não, tá? Pode ser amador, você tá aí me assistindo, você tem pele madura, você já tem 40 e poucos anos pra cima, assiste, porque eu vou te dar todas as dicas de pele madura. Você tá aí me assistindo, não é maquiador, tem pele jovem, mas também quer aprender a se maquiar, assiste, porque também vai ter tudo quanto é dica e vai ser com modelo. Então eu vou ensinar tudo pra vocês, tá? E aí vamos para uma outra pergunta que talvez não interesse todo mundo que tá aqui, que é sobre o início da carreira de maquiador, né? Início da carreira de maquiador, a menina falou, ela escreveu assim: Lu, o que eu devo fazer no início para começar na carreira de maquiador? É uma pergunta muito ampla, né? Muito ampla. Tem tanta coisa que eu posso falar nessa pergunta. Inclusive lá no canal tem eu faço um programinha que é uma vez por semana que chama Profissão Maquiador. E aí, no Profissão Maquiador, eu dou várias aulas sobre carreira, sobre início de carreira, sobre o que você pode fazer, como você conquista seu cliente, como você fideliza seu cliente e tal. E aí eu quis trazer dentro dessa pergunta aqui algumas coisas da minha vida pessoal, porque eu acho que isso aqui pode inspirar algumas pessoas a sair um pouquinho da zona de conforto. Joyce, obrigada! Você vai participar do webinário, né? E o gatinho é minha marca, né, gente? Eu não apareço sem ele de jeito nenhum. E teve uma época que eu odiei o gatinho. Eu dava curso de automaquiagem e as meninas, Lu, ensina o gatinho. Eu ensinava e depois eu queria tirar, porque eu não gostava do gatinho em mim. Hoje eu amo. Sobre o início da carreira. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Fazer algo que te dê dinheiro pra investir na maquiagem. O que acontece nos dias de hoje? A gente cria, às vezes, os nossos filhos, eu falo por Julieta, a gente cria os nossos filhos com tudo muito na mão, né? Eu tento demais ensinar pra Julieta assim, filha, vai lá lavar o copo que você usou, vai lá arrumar sua cama. Você quer isso? Tá lá no armário, pode pegar. Porque senão a gente vira um escravo de filho. Né, mãe? Mamãe tá aí ainda? Acho que não. Mas minha mãe era minha escrava, porque eu falava assim, mãe, pega água, mãe, pega aquilo, mãe, pega isso. E ainda criou a gente, com gente ajudando em casa, então a gente não arrumava a nossa cama. A gente não arrumava a nossa cama. Tadinha, fez isso porque queria o melhor pra gente, tá? Né? Mãe é amor, né? Nada que mãe faz tá errado, mãe é puro amor. Mas, o que acontece? A gente acaba criando uma geração que quer tudo de graça. E aí eu recebo, às vezes, muitas mensagens assim, ô Lu, eu não tenho condição nenhuma, me manda uma maquiagem, me manda um kit de maquiagem, arará. Vocês sabem muito bem como que eu sou de ajudar. Como que eu sou de pensar no outro, de querer, né, dar minha mão, dar o que eu tenho. Eu sou assim. Só que existe uma coisa que as pessoas dão valor ao que elas conquistam, né? Então, assim, eu ajudo no que eu posso. Uma vez eu lembro que teve um menino de Porto Firme, eu acho, comentou alguma coisa. Eu lembro que eu falei, assim que você vir só, você vem que eu vou te dar um kit. Peguei, dei um monte de maquiagem pra ela. Lógico que nem postei isso, porque nem precisa postar. Isso aí a gente faz pra pessoa e pronto. Mas assim, quando a gente dá valor ao que a gente
quando a gente paga pelo que a gente tem, assim, a gente dá mais valor. Quando a gente ganha, a gente não dá tanto valor assim. Então, o que eu falo, né, para as meninas? Seu sonho é ser maquiadora. Para você realizar esse sonho, se hoje você não tem condição, se hoje os seus pais, eles não podem pagar um curso para você, eles não podem te dar uma maquiagem, você precisa fazer outras coisas para que você conquiste isso. E aí eu tenho vários exemplos disso na minha própria vida. Então, por exemplo, eu passei na universidade com 17 anos. E aí eu fui estudar. E eu sempre tive, assim... Gente, vocês não sabem tanto que eu sofro nessa quarentena, porque eu tenho horror de ficar pedindo ajuda pros outros, sabe? De falar, faz isso pra mim, ou então você me arruma isso, eu tenho horror. Então, eu acabo tendo que resolver minha vida inteira, né? E eu sempre fui assim. Quando eu tinha 17 anos, eu fui pra faculdade, eu não queria ficar toda hora, ô mãe, manda isso, ô mãe, manda dinheiro, ô pai, manda dinheiro. Eu não queria ficar fazendo isso. Então, eu sempre trabalhei muito. Quando eu cheguei lá em São João, a primeira coisa que eu quis fazer era procurar um trabalho. Aí eu achei uma boate lá pra eu trabalhar. Aí vocês imaginam que bacana que deve ter sido, né? Tá, eu fazia drinks dentro dessa boate. Então eu ficava dentro de um barzinho assim, dentro da boate, bem no centro, e eu fazia drinks pras pessoas. Quinta, sexta e sábado, trabalhando na boate. E às vezes trabalhava numas matinês domingo, porque às vezes a boate abria pra crianças no domingo, eu ia lá trabalhar. E aí eu ganhava o dinheiro ali naquela noite. Aí eu ia pra boate assim, tipo umas 8h30 da noite, de já tá rindo. E você para de rir, vão me dar crise de riso aqui. Só já imaginei sua gargalhada, tá? Aí, ia pra boate umas 8h30 da noite e voltava por volta de 5h30 da manhã. Isso era de quinta pra sexta. Só que aí na hora que chegava na sexta-feira, 7 horas da manhã, eu tinha um ônibus para pegar para ir para Prados, que era uma cidade perto de São João del Rei, que eu estudei na UFSJ. Aí eu tinha que pegar esse ônibus 7, só que eu tinha chegado da boate 5h30, com o cabelo tudo sujo, tudo fedendo de cigarro, né? Porque boate, aquele cheiro. Então eu chegava, dava tempo de eu tomar meu banho, lavar meu cabelo, não dormia e ia pegar o ônibus para ir para Prados, para a escola onde eu fazia estágio. Aí eu ia para aquela escola depois de não dormir, com um monte de criança gritando na minha cabeça até meio-dia, meio-dia e meia. Aí eu voltava. Na hora que eu voltava, eu tinha que almoçar dentro do bar da lanchonete da faculdade, porque eu já tinha aula 1h30. Aí eu ia pra aula. Depois da aula, aí eu puxava um monte de matéria, porque eu era louca. Eu puxava 8, 10 matérias. Aí acabava 8, 7 horas da noite, dependendo do dia. Tinha dia que acabava até 10h30, era uma segunda e terça, eu acho, da noite. Então eu fazia aula à tarde e à noite. Aí acabava na sexta-feira, sem dormir, eu voltava pra boate. Aí eu saía da faculdade, corria, colocava uma roupa e ia pra boate de novo trabalhar. Aí eu trabalhava até sábado, 6 horas da manhã. E aí? Pra que eu fazia isso? Pra ter meu dinheiro, pra comprar as minhas coisas. É assim que a gente faz. A gente tem as coisas que a gente conquistou, né? Aí tá, dormia no sábado, depois tinha que estudar, porque tinha prova, a faculdade não era fácil, o UFSJ é pesada. E durante a semana eu tinha os meus outros estágios. Eu fazia um estágio numa clínica para autistas, para meninos autistas de intervenção tardia, todos os dias, meio período. Então todos os dias eu tava lá na clínica. E fazia também um estágio em pesquisa, que a Mi, se tiver aqui, minha amiga, vai lembrar, que era de iniciação científica. Então, assim, eu fazia tudo e mais um pouco. Eu não dormia, até hoje minha vida é assim. Tanto que, se para a minha vida, eu fico maluca, porque eu sou uma pessoa produtiva. Então não adianta, competição de produtividade. Não é, cada um é de um jeito, cada um se sente bem fazendo uma coisa. Eu sou uma pessoa produtiva. Quando eu me formei, acho que vocês estão gostando de ouvir a história, que ninguém tá saindo, graças a Deus. Quando eu me formei, em 2010, no inicinho de 2010, aí eu vim embora já empregada. Aí eu consegui um emprego na prefeitura de Paula Cândido, eu trabalhava no PSF de lá como psicóloga, e consegui um emprego de psicóloga no Hospital São Sebastião, quem é aqui de Viçosa conhece. Aí o que eu fazia? Eu saía às 6 horas da manhã, aí eu não tive tempo pra descansar também não, né? Entre formatura e tal, vim embora. Aí eu ia de manhã, 6 horas da manhã pra Paula Cândido, enfrentava uma estrada cheia de neblina, animal, ia dirigindo, quase dormindo, porque era muito pesado a minha rotina. E aí eu voltava da prefeitura de Paula Cândido, não dava tempo nem de almoçar, eu tinha que almoçar dentro do hospital. Aí eu ia pro hospital e trabalhava a tarde toda. Aí era CTI, UTI neonatal,
como psicólogo. Então vocês imaginam como que era pesada a minha rotina. Aí saía do hospital, não estava satisfeita não, porque como eu queria fazer uma experiência em clínica, eu acabava atendendo alguns pacientes de clínica depois que eu saía do hospital. E aí a minha vida foi assim. Então, muito trabalho para ganhar um salário razoável, tá? Porque o salário não era bom. Então era um salário assim, razoável para ruim. Como eu corri atrás. Depois de um tempo, eu fui e larguei os pacientes de clínica porque eu resolvi começar uma faculdade de Direito. Como eu morava lá perto da Exuv, que hoje é Univiçosa, eu resolvi começar a estudar Direito. Era pertinho, eu falei, quero estudar, gosto de humanas, fui estudar Direito. Continuei naquela rotina de trabalho. Depois de um tempo, então, trabalhando de dia, o dia todo, e estudando à noite. E aí, depois de um tempo, eu consegui uma oportunidade para trabalhar no Fórum de Viçosa. As pessoas, deve ter gente aqui que trabalhou comigo ou que lembra de mim trabalhando no Fórum. Lá eu coordenava um setor de conciliação e mediação de conflitos. Foi muito bacana, uma experiência maravilhosa de vida. E aí eu trabalhava no Fórum de dia e estudava Direito à noite. Por que eu contei isso tudo para vocês? Porque durante esse período todo, eu fazia isso para eu me manter. E desde 2011, eu comecei a fazer maquiagem. Só que eu não tinha coragem de falar assim, ô mãe, ô pai, me dá meu kit de maquiagem. Ô mãe, ô pai, me dá meu curso. Que maravilha se você tem pais que vão poder te ajudar, que tem dinheiro, que vão poder te ajudar. Quando você não tem, você tem que correr atrás. E os meus pais, eles nunca me negaram nada. Eles foram pais maravilhosos. Mas isso aí cada um é de um jeito, entendeu? E eu sou assim até hoje. Pra mim é difícil aceitar ajuda. Então acabou que eu corri muito atrás e hoje eu valorizo muito tudo isso que eu conquistei. Muito. O ateliê que eu tenho, as coisas que eu tenho, a vida que eu tenho, porque eu ralei pra caramba pra conseguir isso, entendeu? E aí, o que eu falo pra você hoje é o seguinte: você não gosta do que você tá fazendo? Você quer muito trabalhar com maquiagem? Você quer muito seguir... Não tô falando só de maquiagem, tô falando de outras coisas. Você quer muito seguir uma outra carreira? E pra seguir essa outra carreira, você precisa de dinheiro pra conquistar isso? Trabalhe pra conquistar isso. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Isso é uma coisa que a minha filha, que tem 5 anos, já entende. Eu falo com ela, filha, nem tudo é do jeito que a gente quer. Porque às vezes ela fala, ai mamãe, eu não queria que fosse assim, eu não queria fazer isso. Filha, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. E a mamãe é obrigada a te ensinar isso, filha, pra você crescer e não se frustrar. Porque se você cresce numa vida de expectativa, você vai viver se frustrando. A gente vive se frustrando, gente, todos os dias com as pessoas. A gente espera uma coisa e na verdade é outra. Então, assim, a gente precisa entender isso. Você quer conquistar uma coisa? Por favor, corra atrás do que você quer conquistar. Você vai dar muito valor, muito mais valor pra isso. Eu tenho alunas, às vezes, que a mãe faz tudo e aí paga tudo e aí depois a aluna fica ali 3 meses, depois desiste. Por quê? Porque não conquistou, porque não deu valor, porque não conquistou aquilo. Então isso pra mim é super importante. Tetel, prima, beijo, saudades. Então eu acho que sobre o início da carreira de maquiador, o que eu tinha pra falar era isso, assim. Sobre você quer, então corre atrás. Lu, mas eu não queria, Lu, eu tenho uma filha, eu chego do trabalho morta, eu vou treinar maquiagem? Olha, eu te respeito mesmo. Se hoje a sua filha é a sua prioridade e não dá pra deixar ela de vez em quando pra treinar maquiagem, tá tudo bem. Mas você precisa criar uma lista de prioridades na sua vida. Se hoje a sua prioridade é dar certo numa carreira que você quer, até pra dar um futuro melhor pra sua filha, então corre atrás, coloca isso em primeiro lugar. Dá pra conciliar. Não arrume mais desculpas. A gente não vive de desculpas, gente. As desculpas não levam a gente a lugar nenhum, levam a gente a ficar na cama o dia inteiro. Então, eu não quero que você que tá me assistindo viva de desculpas. Eu não quero que o meu seguidor viva de desculpas. Por isso, eu vivo postando conteúdo pra vocês, pra tirar um pouco a gente da zona de conforto. Porque eu também, de vez em quando, fico ali na minha zona de conforto. Vocês acham que não é muito mais confortável? O nome já diz zona de conforto. É muito mais confortável pra mim ficar deitada no sofá vendo Netflix o dia inteiro, mas não é isso que vai me levar a algum lugar, não é isso que vai me fazer dar uma vida boa pra minha filha, me fazer conquistar tudo aquilo que eu quero. Então isso é muito importante. Por que eu quis falar sobre isso? Porque pra começar na carreira de maquiador, você precisa fazer cursos profissionais, você precisa treinar muito e você precisa ter o seu kit de maquiagem. Só que para esses 3 itens básicos que eu falei aqui com você, você precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa trabalhar, nem que seja trabalhar naquilo que você não ama hoje.
A Vânia, sempre tive que correr atrás das coisas que quero, nada veio fácil, te entendo perfeitamente. E é aí, gente, é a gente que sofre, é a gente que corre atrás, que cresce mais, que evolui mais. Pensa nisso se você tá me assistindo. Para de ficar só esperando do outro. Ah, o outro não me deu. Ah, o outro não me ajudou. Ah, mas pra mim tudo é mais difícil. Pelo amor de Deus, não vai... Onde que você vai chegar? Tá colocando essas questões, trazendo essas desculpas. Não vai ser desse jeito. Tem uma menina que perguntou assim, essa dúvida pode ser tanto de amador quanto de maquiador, tá, pessoal? Você já viu quando a sombra abre, quando passa uma escura e ela abre um buraco? Quem é maquiador aqui vai saber o que eu tô falando, que essa menina perguntou. Realmente, às vezes a gente tá ali, a gente fez, né, todo... Olha lá, sim, um monte de gente falando sim. A gente fez todo um trabalho bonito e na hora que a gente vai pôr a sombra preta aqui no final, ela abre. Isso acontece muito porque a gente tá, às vezes, trabalhando com uma sombra muito esfareladinha ou quando a gente não deixa espaço cremoso pra sombra preta vir e, sei lá, sobre a sombra preta abrir. Aí é o seguinte, o que eu sempre falo para as meninas quando eu tô ensinando num curso a fazer, por exemplo, um degradê marcante no final, com aquele bem pretinho no final. Eu falo pra deixar o espaço pra pálpebra móvel. Porque o que acontece? Às vezes na correria a gente tá esfumando. Aí esfuma tudo e aí vai deixando cair na pálpebra móvel. Quando você vem com preto, já tá cheio de sombra. E aí o que acontece? Gente, prestem bem atenção nisso. Tá cheio de sombra. Eu tô com uma sombra aqui, eu vou vir com uma outra sombra em cima. Pó em cima de pó. O que vai acontecer? Não vai aderir. Vai abrir. Entenderam? Então, sombra em cima de sombra vai abrir buraco mesmo. Então, quando você quer principalmente usar sombra preta, deixa um espacinho. Fez o degradê, passou a segunda cor, esse último aqui tem que estar com um espacinho com corretivo embaixo, porque a gente não prepara a pálpebra toda com corretivo. Isso vocês vão entender melhor nas minhas aulas de olho lá no YouTube, na minha aula do curso online vai ter... Mas assim, na teoria é difícil explicar, né? Mas não fiquem tentando colocar sombra em cima de sombra, porque sombra em cima de sombra não vai pegar, precisa haver aderência. Então, tem que ter um pouquinho do produto cremoso aqui pra sombra preta vir em cima e não abrir. Aí depois você esfuma só em volta. Sombra preta a gente não fica esfumando em cima dela uma vida, porque esfumar é você tirar um pouco da coloração e tirar a marcação. Quando a gente esfuma em cima da sombra preta, ela fica cinza. Então, na hora de você passar a sombra preta, você vai esfumar só em volta dela. Você não vai ficar esfumando em cima dela. Eu acho que deu pra responder a dúvida, assim. Desculpa se alguém que é leigo não entendeu direito. Mas isso vocês vão entender mais nas aulas práticas. Lá no YouTube tem todas as aulas práticas gratuitas, tá? Uma outra pergunta. Essa pergunta é polêmica. Você mesma vai se maquiar pro seu casamento? Já escolheu a maquiagem? Então, na verdade, eu já tô usando minha aliança na mão esquerda, a gente já mora junto, a gente começou a usar a aliança na mão esquerda. E aí a gente resolveu não casar mais. Por quê? Falei, será que eu trago essa pergunta ou não trago? Mas eu falei que eu ia responder todas as perguntas. Quando eu tava morando com o Vilker, lá na casa da mãe dele, a gente reformou a casa. A casa não tava em bom estado e a gente resolveu reformar a casa, nós dois, pra gente morar melhor e tal. Só que aí agora a gente não tá morando mais lá. A gente tá morando num outro apartamento. E aí, quando a gente reformou a casa, a gente resolveu não casar. Nosso casamento ia ser esse mês, dia 21 de abril. E aí a gente resolveu não casar mais, porque a gente ia gastar muito com reforma, ia gastar demais com outras coisas. E a gente pensou, fazer festa de casamento ia ser uma festa pequena para 60 pessoas, mas a gente resolveu não fazer. Na verdade, a gente teve alguns problemas, a gente chegou a terminar, depois voltou, e aí agora a gente tá junto, morando junto, e a gente não vai casar mais, tá? Então, eu não vou me maquiar pro meu casamento, porque não tem casamento. Mas, quando eu ia casar, eu fiz um teste com a Ju Cardoso, ela tá aqui na live. Eu amo as makes da Ju, porque eu acho a Ju tem um estilo muito clean, do jeito que eu gosto, sabe? E aí eu cheguei até a fazer um teste com a Ju e tal, e infelizmente não vai dar, porque não vai ter mais casamento, tá bom? Outra pergunta que muita gente pode ficar interessada: dicas de bases baratas. Então, gente, eu gosto de algumas bases para trabalhar em atendimento, e uma delas não é uma base muito cara, que é a L'Oréal True Match. A L'Oréal True Match, deixa eu pegar um potinho pra vocês verem na hora de comprar, que às vezes vocês vão comprar na internet. Essa calça maravilhosa também é da Vermelho Pimenta, tá? A roupa toda. Né, Júnior? Júnior tá aí ainda. Olha só.
Essa aqui é a L'Oréal True Match. Ela tem um potinho que parece que vem pouco, mas ela vem o mesmo tanto da base da MAC, 30 ml. Só que a base da MAC engana na embalagem, é um vidro mais grosso, uma tampa maior. E essa aqui eles não investiram tanto na embalagem até para poder cobrar mais barato. Fora, essa base é super baratinha, tá? Aqui no Brasil, vocês acham, eu não sei se é R$70, R$80, mas é uma base pra mim de bom assim custo-benefício. Quem vende é o Jonathan da Beauty Makeup Store. Thalita, você ama, né? Eu também amo. Escreve pra mim nos comentários aqui, Thalita, fazendo favor, o nome da loja do Jonathan, você escreve, só pro pessoal ver. Lá vende essa base aqui do L'Oréal True Match. Ela é muito boa, ela é levinha, eu tô com ela hoje. Ela é levinha, mas ela dá cobertura. E se você quiser mais cobertura, você pode construir camadas com essa base. Ah, Lu, mas essa não é barata. Você pediu base barata. Eu sei, tá? Calma. Uma outra base é a base da Ruby Rose nova. É a nova, tá? Porque a base antiga da Ruby Rose é horrível. E outra coisa, eu tô falando aqui porque vocês estão me pedindo indicação de base barata, mas eu não gosto de ficar usando base todo dia, não. Eu acho que base todo dia acaba com a pele. Então, se você tá me assistindo e você fica passando base todo dia, não faça isso com sua pele. Você vai acabar. Obrigada, Thalita. Thalita escreveu nos comentários. Nos comentários. Beauty Makeup Store. Até o fim da live, minha voz já sumiu de vez. Quase voz de homem. Aí, outra base baratinha, que é boa, é a base da Ruby Rose, que eu falei pra vocês. Só que tem que ser a base nova. Eu vou pegar ela pra mostrar a embalagem. Olha só, gente. Essa aqui é a base nova da Ruby Rose. Ela, eu tenho só o meu tom, porque um dia umas meninas pediram pra eu fazer vídeo com pele com produtos baratinhos. Eu comprei ela pra testar e adorei. Porque ela tem um efeito mais natural. Ela não tem aquele efeito reboco das bases baratinhas, tá? Dalla, Maria, essa base da Dalla eu não conheço, eu nunca usei, tá? Essa da Ruby Rose tem duas opções, tem a soft e tem a matte. Tem a soft matte e tem a natural look. Eu gostei muito da mistura das duas, mas se for pra falar assim, Lu, eu só posso comprar uma, eu compraria natural, por causa do estilo que eu gosto, que vocês sabem que é um estilo mais glow, que fica uma pele um pouco mais natural. Mas se você tem a pele muito oleosa, você fala, não, eu gosto de base sequinha, compra mate, tá? Essa base é muito baratinha, eu nem sei se essa base chega a R$20, não, ela é muito baratinha. E ela é muito boa, mas não fica usando todo dia. Se você ficar usando base todo dia, por melhor que a base seja, sua pele vai encher de espinha, seus poros vão ficar tudo entupido, sua pele vai produzir muito mais óleo, porque como ela se sente agredida, ela começa a produzir óleo para se proteger. E não é bom ficar usando base todo dia. Eu vejo até adolescente, gente. As adolescentes estão indo pra aula de base todo dia, pelo amor de Deus. Tem alguma me assistindo? Fala com as amigas, não faz isso não. Compra um protetor com cor, compra um BB Cream, uma coisa que pelo menos trate a sua pele. Não fica usando base todo dia. E pior que às vezes usa e dorme com a base. Aí fica com esse poro tudo entupido, a pele imunda. Não dá. Acaba com a pele. As dermatologistas piram. Tati Maciel pira. Então, olha só. Outra pergunta. Como fazer pra base não craquelar? É mais uma pergunta aí que o povo faz demais. Olha só, existem duas formas da base craquelar. Uma delas é quando você não sela e aí é aquele craquelado quando a base começa a entrar nas suas linhas de expressão. Isso acontece muito embaixo dos olhos e isso acontece muito aqui nessa parte do bigode chinês. Eu tenho essa parte marcadinha. Quando sela, quando craquela de forma cremosa porque você não selou, é porque o produto cremoso ele tá entrando na sua linha de expressão. Como você não selou com pó translúcido, vai entrar e vai craquelar mesmo. Agora existe uma outra forma de craquelar, que é quando a base começa a ficar toda rachada porque a pele tá seca. Isso acontece porque você não hidratou a sua pele. Milena, BB Cream que eu indico, eu gosto muito da L'Oréal, tá? O da Latica também é legal, mas ele é mais efeito base. O da L'Oréal eu acho que é o que eu mais gosto, tá? E tem uns protetores solar com cor também, da La Roche, da Epsol, que são bons, tá bom? Base da Suelen, Thaís, também nunca usei, mas sempre que eu vejo algum tutorial eu acho muito pesado. Eu não gosto de base reboco, tipo da Boca Rosa.
Eu vejo elas passando assim, eu acho muito reboquenta, sabe? Assim, você passa uma camadinha e já tá aquela pele boneca. Eu não gosto, tá, gente? Tem gente que fala assim, Lu, minha pele é toda manchada, eu não gosto, eu gosto de reboco. Aí eu vou rebocar a pessoa, não tem problema também não. Mas vocês estão perguntando da minha opinião pessoal, né? Aí minha opinião pessoal é uma base mais leve. E aí eu tava falando do craquelado seco da pele. O que acontece? Quando você tá com a pele desidratada e mal cuidada, pode acontecer da base craquelar. Uma coisa que ajuda na hora de fazer a maquiagem a craquelar menos é você hidratar a sua pele. Mas eu sempre falo a importância do skincare, que é o cuidado mesmo com a pele, né? Quem cuida mais da pele, quem cuida bem da pele, vai ter um resultado 1000 vezes melhor na maquiagem do que uma pessoa que não cuida. Mas se você não cuidou da pele, na hora da maquiagem você quer uma pele um pouco melhor. Hidrate a sua pele. Depois de fazer a limpeza, e depois eu vou até pular para uma pergunta de limpeza. Depois de fazer a limpeza, hidrate a sua pele. Quanto mais ela tiver hidratada, hidratação é o quê? Repor água. Muita gente fala assim, ai, mas minha pele é oleosa, não vou passar hidratante não. Sabe por que sua pele é oleosa? Primeiro, né, por questões fisiológicas, mas também porque ela não tá bem cuidada. E aí, quando você não hidrata a sua pele, quando você não dá um cuidado pra sua pele, ela tem a necessidade de produzir óleo pra se proteger, né? E aí, o óleo é uma forma dela tentar se hidratar, entendeu? Então, se você tem a pele oleosa, é aí que você tem que realmente hidratar a sua pele antes de fazer a maquiagem. Entendeu? Porque aí você repõe água e ela não tem a necessidade dessa produção de óleo, tá bom? E aí, hidratando a pele, a base vai ficar muito mais bonita. Por quê? Porque a pele não vai precisar sugar a água da base, porque ela já recebeu hidratação. Se ela não recebe hidratação, você passou a base, a pele começa a sugar a água do seu produto e aí ela craquela e racha toda, tá? Então não esqueçam da importância da hidratação. Tem uma pergunta aqui que fizeram assim, eu já pulei lá pra 18 porque eu nem sei. Ô, gente, minha live não tá com tempo aqui não. Pra vocês aparece o tempo? Tô com medo de já estar acabando. Mas tem uma pergunta aqui, ó. A diferença entre água termal, tônico, leite de rosas e água micelar. Vamos lá. Olha só. Na última live, me perguntaram sobre o leite de rosas. E eu nunca tinha pesquisado sobre leite de rosas, porque é algo que eu nunca usei. E eu falei assim, se você só tem leite de rosa em casa, pode usar assim, pra limpar. Só que aí eu fico encucada quando eu respondo uma pergunta e eu não sei direito aquilo ali. Eu tenho que pesquisar. Logo depois da live eu já fui pesquisar. E eu falei assim, na próxima live eu tenho que dar um jeito de falar sobre isso. Aí eu tava lendo uns artigos e eu li um de uma dermatologista falando sobre o leite de rosas. Aí ela falava... primeira coisa que ela fala é que ela não usaria leite de rosas para limpeza de pele, porque ele também é hidratante corporal. E no leite de rosas tem álcool na formulação. E o álcool, ele é altamente desidratante para a pele, desidratador para a pele, sei lá se existe essa palavra, mas aí quando você passa álcool no seu rosto, ele desidrata a sua pele. E aí a tendência a produzir mais espinhas, a ficar mais seca, a depois produzir mais óleo para se proteger é maior. Então não fica usando na sua pele um produto à base de álcool, tá? Sempre à base de água, não é legal. Então o primeiro ponto negativo do leite de rosas é o álcool. Outra coisa que eu coloquei na composição do leite de rosas tem óxido de zinco, que é cicatrizante, e tem o clorexidine e benzalcônico, que são potentes antissépticos, por isso que ele serve para limpar. Só que esses 3 componentes que eu falei para vocês podem causar um desbalanço no microbioma, que é a composição dos seres vivos que temos na pele. E isso leva às irritações, isso leva às espinhas, isso leva à produção de mais óleo. O micelar da Hidraderm é R$12,90. E a água micelar, qual que é a diferença dela pro leite de rosa, pro tônico? A água micelar é altamente calmante para a pele, ela hidrata a pele e ela também demaquila. Então ela também serve como demaquilante e não tem óleo na formulação, então sua pele fica sequinha e ao mesmo tempo hidratada, porque ela é um produto de tratamento. Então vamos trocar o leite de rosas pela água micelar? Não precisa ser a da L'Oréal cara, não. Pode ser a mais baratinha da Hidraderm, tá? Mais o que tem aqui? A água termal. A água termal, ela é pra acalmar a pele também. O meu computador fechou. A água termal também serve para acalmar a pele. Eu gosto muito de usar água termal quando a pessoa tá com a pele muito irritada. As clientes de formatura, elas vêm assim,
quarta, quinta, sexta e sábado. Chega no sábado, gente, a pele delas tá toda irritada de tanto receber maquiagem. Aí, a primeira coisa que eu faço depois de limpar é tacar água termal, deixar ela relaxar um pouquinho. Aí, depois que seca a água termal, eu venho com hidratante, hidrata a pele toda, deixo relaxar mais um pouco, até pra pele dela não ficar muito... porque senão começa até a arder, porque chega a ferir, né? Essa coisa do colocar e tirar a maquiagem, chega a ferir a pele. Então a água termal é pra isso. A água termal não é fixadora, gente. Muita gente acha que pode usar água termal como se fosse uma bruma fixadora, mas não pode. A água termal, ela é usada mais no início da maquiagem, antes de você jogar produtos. Porque depois, se você usar ela depois, ela pode atrapalhar, tá?